Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, ó. Nossa segunda aula da quarta semana vai ser uma devolutiva da prova. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma correção, né, de todas as questões da prova. Vou deixar para postar apenas quando se encerrar o prazo de realização da prova, lógico, né? E aí a gente pode analisar, né, as questões. Não vou fazer uma análise por porcentagem dessa aqui, eu vou fazer a correção de todas as questões da prova, tá? Então aqui era a mensagem inicial, né, da prova, com os conteúdos que iam cair, né, iam aparecer na prova, ali uma mensagem e tal. Né, você começava colocando o seu nome e depois nós já vínhamos para a parte das questões. Lembrando que as questões estão em ordem embaralhada, tá? Então não necessariamente a primeira questão que você respondeu foi essa. Ok? E as alternativas também estavam em ordem embaralhada. Então vamos lá, observe a cena. Que coincidência, o caminhão e o ônibus já viajaram 147 quilômetros. Mas cuidado, eles não partiram do mesmo lugar. De que quilômetro da estrada veio o caminhão e de que quilômetro da estrada veio o ônibus? Então vamos colocar a estrada aqui na horizontal. A gente percebe que o caminhão e o ônibus partiram de caminhos opostos, porque eles estão se cruzando, né, frente a frente. Então vamos colocar que o caminhão saiu daqui, colocar o C aqui só de caminhão, tá? E que o ônibus saiu daqui, certo? Vou colocar o caminhão aqui para baixo. Daí o sentido de trajeto, né, o ônibus veio caminhando aqui na direção da esquerda e o caminhão na direção da direita, até que eles se encontraram em um determinado ponto. E aonde que eles se encontraram? Se encontraram aqui, ó, no quilômetro 529. Então, quando chegaram no quilômetro 529, eles se encontraram. 529. Bom, sabendo que os dois percorreram 147 quilômetros, a gente conclui o quê? Né? O que dá para a gente concluir? A gente conclui que o caminhão ele partiu de um lugar que era antes do quilômetro 529, certo? Então, para eu encontrar de onde o caminhão partiu, eu faço 529 menos 147. Tá? O caminhão partiu de uma quilometragem que era anterior a 529. Dá para a gente saber isso porque tem uma placa dizendo aqui, ó, que no quilômetro 530 fica Lagoinha. Né? Então, se no quilômetro 530, que é à frente desse, né, tá vendo que tem uma seta, né, apontando que a Lagoinha fica aqui, né, para lá da estrada. Então, o quilômetro 529 está aqui, depois vem o quilômetro 530, né? Então, é uma reta crescente, né, 529, depois vinha o 530 e assim por diante, tá? Bom, então o caminhão ele partiu do quilômetro resultante da subtração do 529 menos 147. Para eu fazer essa diferença, né, é só trabalhar unidade, dezena e centena. Então, de 9 unidades eu vou tirar 7, vão ficar 2 unidades, certo? Agora, de 2 dezenas eu tenho que tirar 4. Eu não consigo fazer isso. Se eu só tenho 2 dezenas, como é que eu vou tirar 4? Então, é necessário fazer uma troca. Eu vou pegar uma centena daqui, vão ficar 4 centenas. E eu vou trocar uma centena por 10 dezenas, vão ficar 12 dezenas. Agora sim, de 12 dezenas eu tiro 4, que dá um total de 8. De 4 centenas eu vou tirar uma centena, vai ficar 3. Então o caminhão ele partiu do quilômetro 382. Então já dá para a gente saber que a correta aqui é a última alternativa, né? O caminhão saiu do quilômetro 382. Mas vamos fazer do ônibus também, né? Para não restar dúvida. O ônibus, né, ele também percorreu 147 quilômetros. Se eles se encontraram, né, se o caminhão e o ônibus se encontraram no quilômetro 529 e o ônibus já percorreu 147 quilômetros, então eu devo somar, né, 529 com 147 para saber de onde veio o ônibus, ok? Porque ó, aqui na linha tracejada, né, é o 529. Aqui onde eu estou riscando de verde agora. À frente vem o 530, 531, 532, 533, tá? Então vão ser quilômetros com um número cada vez maior. Se o ônibus percorreu todo esse trajeto, que equivale a 147 quilômetros,
Então eu tenho que somar, né, o 529, que foi a quilometragem onde ele encontrou o caminhão, mais 147, que é o total que ele já percorreu. Somando 9 unidades com 7 unidades, eu vou ter um total de 16 unidades. Aí eu não vou escrever 16 unidades aqui, né? Eu coloco 6, sobe uma dezena. Somando as dezenas, eu tenho 4, mais 2, 6, mais 1, 7. Então são 7 dezenas. E somando as centenas vão dar 6. Então o ônibus ele partiu do quilômetro 676. Enquanto o caminhão partiu do quilômetro 382. Certo? Então ficou aqui, ó, o ônibus 676 e o caminhão 382. Essa, gente, com certeza era a questão mais difícil da prova, tá? Porque envolvia muita interpretação. E aí quando a gente tem interpretação nesse caso, ó, o desenho eu acho que ajuda a você entender a situação, né? Olhar com atenção na imagem, procurar palavrinhas-chave aqui no meio dos problemas. Então, todas essas ideias ajudam na hora de interpretar um problema, ok? Tá? Desenhar, tentar representar por meio de desenho, fazer seta, grifar, circular. Todas são questões que ajudam bastante na resolução. Bom, número 2 não, né? Segunda questão aqui da prova, não necessariamente era número 2, tá? Mas vamos lá. Um trem saiu com 678 passageiros da estação inicial. Na segunda estação, desceram 225 pessoas. E na terceira, desceram mais 112. Com quantos passageiros o trem chegou na quarta estação? Então, vamos lá. O trem saiu aqui da primeira estação com 678 passageiros. Quando chegou lá na segunda estação, o que aconteceu com os passageiros? Quando chegou na segunda estação, desceram passageiros. Então lá na segunda estação não tem mais 678 passageiros, vai ter menos porque desceram, certo? Então, se tinha 678 e aí desceram 225, então eu tenho que fazer uma conta de menos para saber quantos que restaram, né? Ó, B o significado, eu quero saber quantos sobrou, quantos restaram. O resto é o resultado da subtração, tá? Então eu tenho que conhecer, né, os termos que estão envolvidos no algoritmo da subtração para eu dar significado a eles no problema. Se eu quero saber o resto das pessoas, né, quantas sobraram, resto tem a ver com subtração. Então, do total de pessoas que eram 678, vou tirar 225. De 8 unidades, eu tiro 5 unidades, vão ficar 3 unidades. Depois de 7 dezenas, eu tiro 2 dezenas, sobram 5 dezenas. E de 6 centenas, eu vou tirar 2 centenas, vão ficar 4 centenas. Então, o trem chegou na segunda estação, né? Desceram 225 pessoas e ficaram 453 pessoas. Bom, acabou a viagem do trem? Não, né? Então vamos ler de novo. Na segunda estação a gente já viu. Aí a hora que chegou na terceira estação, desceram mais 112. Então a hora que o trem chegou na terceira estação, mais pessoas desceram, né? Quantas pessoas desceram agora? Desceram 112. Então percebem que eu vou lendo o problema, eu vou grifando, eu vou circulando, eu vou desenhando, tá? Vou tentando fazer significado das palavras com os algoritmos para saber se eu vou somar ou subtrair. Então é tudo isso que você tem que pensar durante a resolução de um problema, tá? Você tem que tentar interpretar ele dessa maneira, gente. Então ajuda bastante, né? Circular, desenhar, grifar. Tá? Então quem está com dificuldade aí na interpretação, essas seriam as minhas dicas. Bom, chegando então na terceira estação, tinha 453 pessoas no trem, desceram 112. Então a gente vai calcular a diferença para saber quantas pessoas sobraram, né? Com quantas pessoas sobraram aqui. Após descerem essa quantidade de pessoas do trem, a gente vai ver que vão sobrar aqui, ó, 341 pessoas, certo? Então o trem, né, não o ônibus, o trem saiu da terceira estação com 341 pessoas e na hora que chegou na quarta estação
vai chegar com essas 341 pessoas, né? A não ser que alguma pule pela janela aí. Mas então, enfim, né, o trem vai chegar com 341 pessoas na quarta estação. Então ficou a alternativa 341, tá? Terceira questão. Observe as anotações do tio José. O dinheiro que tio José recebeu foi suficiente para pagar todas as contas? Então, é uma questão de observação, né? Você tem que estar atento ao que você está observando aqui. Então, aqui a gente tem a descrição de quanto o tio José recebeu. Ele recebeu R$ 1.850. E aqui tudo que ele gastou. Então, ele teve despesas, né? Ele gastou com conta de água, conta de luz, com alimentação, com aluguel, tá? Então, a gente tem todas as despesas do tio José. A pergunta é, o dinheiro que o tio José recebeu é suficiente para pagar todas as contas? Então, a gente tem que saber se vai sobrar dinheiro para o tio José. Saber se vai sobrar dinheiro é saber o resultado da conta de menos, né? Qual é o resto do dinheiro que ele vai ter, o que vai sobrar de resto para ele. Tá? Então eu vou ter que resolver esse problema fazendo uma subtração. Vou pegar todos os gastos que ele teve e vou tirar da quantia que ele recebeu. Vamos lá então? Então eu vou somar primeiro, né? Lógico que primeiro a gente vai ter que adicionar todos os gastos que o tio José teve. Então ele gastou R$ 420 com aluguel, R$ 530 com alimentação, R$ 95 com água e luz, R$ 398 com outras despesas. Repare que numa adição eu posso colocar várias parcelas que eu consigo fazer a conta de adição normalmente, né, com várias parcelas, diferentemente das demais operações em que eu trabalho com apenas 2 números. Organizei aqui unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Somando as unidades, olha, a gente vai ter um total aqui de 5 unidades mais 8 unidades vão dar 13 unidades. Então eu vou colocar o 3 aqui e acrescentar uma dezena. Somando as dezenas, eu tenho uma dezena, mais 2 dezenas já são 3, mais 3 dá 6, 6 mais 9 dá 15, 15 mais 9, 24. Então deu 24 dezenas, eu vou colocar 4 dezenas aqui e acrescentar 2 centenas. Somando as centenas, eu tenho 2, mais 4, 6, 6 mais 5, 11, mais 3, 14. Então deu R$ 1.443. Esse é o total que o tio José vai gastar, né? A gente calculou os gastos dele. Agora eu vou fazer a subtração para saber quanto vai sobrar. Então, qual vai ser o resto aí, né? Quanto vai sobrar para o tio José? Se ele ganha R$ 1.850 e gasta 1.443, repare que eu organizei a minha conta de tal maneira que unidade ficou embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Nós vamos começar o nosso cálculo aqui, né, pela unidade. Eu tenho 0 unidades, quero tirar 3. Isso não é possível de fazer. Então eu vou ter que fazer uma troca. Vou pegar uma dezena daqui, vou ficar 4 dezenas, vou trocar por 10 unidades. Agora sim, ó, de 10 unidades eu tiro 3. 10 tira 3, dá 7. 7 unidades. De 4 dezenas eu vou tirar 4 dezenas. Vão ficar 0 dezenas. De 8 centenas eu vou tirar 4 centenas. Vão ficar 4 centenas mesmo. E de uma unidade de milhar, eu vou tirar uma unidade de milhar, vai ficar 0 unidades de milhar. Então, olha, o dinheiro que o tio José recebeu foi suficiente para pagar as contas? Sim ou não? Sim, né? E sobrou alguma coisa? Sobrou R$ 407. Eu acho que faltou uma pergunta aqui, né, gente? Faltou responder aqui que ia sobrar R$ 407. Mas independente disso, né, dá pra gente saber que sim, né, foi suficiente e que ia ter uma sobra ainda, né? Sobrar R$ 407. Bom, e a questão que até o momento, né, não foram muitas pessoas que responderam a prova ainda, acho que deu 20 e poucas pessoas. Até o momento a questão que mais alunos erraram foi essa questão aqui. Giuseppe e sua família foram de Salvador a Brasília e retornaram a Salvador em seu automóvel novo. Antes da viagem, o marcador de quilometragem indicava 5.200 quilômetros.
Se a distância Salvador-Brasília é de 1.540 km e o automóvel não foi usado em Brasília, quanto indicava o marcador após o retorno a Salvador? Então, vamos lá. O Giuseppe e a sua família saíram aqui de Salvador, vou colocar um S de Salvador, e foram até Brasília, certo? E a gente sabe a distância de Salvador a Brasília, está escrito aí no problema, né? Essa distância é de 1.540 quilômetros. Então, para ir de Salvador até Brasília, o tio Giuseppe percorreu 1.540 quilômetros. Mas ele foi até Brasília e ficou lá? Não, né? Ele veio embora. Então, eles retornaram a Salvador. Depois de ficar alguns dias lá em Brasília, eles retornaram a Salvador. Então, é importante eu saber que vai ter um retorno, né? Então eles vão voltar de Brasília para Salvador. E qual vai ser a distância que eles vão percorrer quando voltar de Brasília para Salvador? Bom, a mesma distância que eles percorreram para ir, né? Se para ir de Salvador até Brasília foi 1.540 quilômetros, para voltar de Brasília para Salvador também é 1.540 quilômetros. Então eu consigo saber o total que o tio Giuseppe percorreu com o carro dele? Repara que fala aqui, ó, que o carro não foi usado em Brasília, né? Ele não usou o carro lá dentro de Brasília. Tá? Então ele não ficou andando lá dentro. O que o carro do tio Giuseppe percorreu foi 1.540 quilômetros para ir até Brasília, mais 1.540 quilômetros para voltar para Salvador. Então esse é o total de quilômetros que o carro do tio Giuseppe percorreu. 3.080 quilômetros, certo? Bom, se o carro dele fosse zero, né? Se ele tivesse acabado de comprar o carro dele, aí a gente ia marcar essa alternativa aqui, ó. Percorreu aproximadamente 3.080 quilômetros. Mas o carro dele não era zero, né? O carro dele já era novo. Ele era novo. Tinha percorrido 5.200 quilômetros apenas. Então, se o carro dele já havia percorrido 5.200 quilômetros e agora percorreu mais 3.080 quilômetros, então quanto vai estar marcando, né, a quilometragem no carro do tio Giuseppe? Do tio Giuseppe não, do Giuseppe. Bom, a quilometragem vai ser o resultado da soma, né? Vou pegar o que o carro já estava marcando, 5.200, e somar com a distância que o Giuseppe percorreu, que vai dar um total de 8.280 quilômetros. Então era essa a alternativa aqui, aproximadamente 8.280 quilômetros. Tá? Onde que os alunos acabam errando, né? Onde que vocês acabam errando, pessoal? Falta de ler com um pouquinho mais de atenção. Muita gente fez a adição de 5.200 com 1.540 e marcou essa resposta, né? Marcou a primeira aqui, ó. Pegou 5.200 e somou uma vez apenas o 1.540. Esqueceu, né, que o Giuseppe ele foi para Brasília, mas voltou, tá? Então ele andou duas vezes essa distância de 1.540. Então o que está faltando aí é um pouquinho mais de atenção na hora de ler, né? Então o que eu acho, né? Qual seria a dica? É grifar as informações importantes. Então, ó, saiu de Salvador e foi a Brasília? Tá, essa é uma informação importante. Retornou para Salvador? É outra informação importante, tá? Aí circulando, né, os valores numéricos que aparecem para a gente não se perder ou deixar de esquecer algum número do problema. Entenderam? Vamos lá, então. Próxima questão. Uma exposição de carros antigos foi visitada por 12.124 pessoas no sábado e por 9.297 pessoas no domingo. Qual foi o total de visitas nesse final de semana? Tá vendo, gente, que eu fui lendo e fui grifando e circulando aquilo que era importante? Então, os números eu fui circulando e fui grifando as palavras-chave, né? Então, no sábado, a gente sabe que teve 12.124 pessoas visitando o museu, a exposição, desculpa. E no domingo, 9.297 pessoas visitando a exposição. Bom, aqui foi do sábado e aqui embaixo do domingo. Quando ele fala assim, quantas pessoas visitaram a exposição no final de semana, né? No fim de semana, final de semana a gente sabe que é sábado e domingo, ok? Então eu devo juntar a quantidade de pessoas do sábado com a quantidade de pessoas do domingo, tá? Então somando aqui as unidades, eu tenho 4 unidades mais 7 unidades, vão dar 11. Coloca uma unidade e acrescenta uma dezena.
Somando as dezenas, uma dezena mais 2 dezenas mais 9 dezenas, dão 12 dezenas no total. Então põe 2 dezenas aqui, acrescenta uma centena. Somando as centenas, eu vou ter 4 centenas. Somando aqui as unidades de milhar, 2 unidades de milhar mais 9 unidades de milhar vão dar 11 unidades de milhar. Põe uma unidade de milhar aqui, acrescenta uma dezena de milhar. E somando as dezenas de milhar vão dar 2. Então, no final de semana, foram 21.421 pessoas. 21.421 pessoas. Essa foi mais tranquila, né? Próxima questão. Marisa é arquiteta e recebe um salário mensal de R$ 3.150. Ela fez aniversário e decidiu presentear a si mesma. Comprou um GPS por R$ 549, um MP4 player de 4 GB por R$ 325. Tá? Então vamos lá. Esse é o salário da Marisa. Ok? E a gente sabe que ela gastou dinheiro, né? Porque se ela comprou, ela vai gastar dinheiro. Quanto que ela gastou? Gastou R$ 549. Depois ela gastou 325. Bom, naquele dia ela tinha R$ 983 na conta. Então, naquele dia, essa informação é essencial, né? No dia que ela gastou o dinheiro, ela não tinha o pagamento inteiro dela, ela não tinha R$ 3.150, né? No dia que ela fez as compras, quanto que ela tinha? R$ 983 para gastar. Bom, então ela tinha esse dinheiro na conta bancária e pagou a compra com um único cheque. Quanto restou? Olha só, a pergunta do problema, né? A pergunta do problema já indica que conta que vai resolver ele. Quanto restou? Resto é o resultado da conta de menos, né? Então eu tenho que fazer uma subtração aqui para saber quanto restou. Ou seja, do dinheiro que a Marisa tinha na conta, que era R$ 983, eu vou ter que tirar tudo que ela gastou. Eu posso tirar duas vezes, né? Posso tirar R$ 549 e depois, né, com o resultado que eu obter aqui, tirar o R$ 325. Ou eu posso somar todos os gastos que ela teve e tirar depois, né? Então, ó, primeiro eu vou somar. Quanto ela gastou? Então, vamos fazer uma soma aqui para saber os gastos que ela teve. Ela teve dois gastos, né? Um de 325 e um outro de 549. Então, vou somar os gastos dela. Somando os gastos, a gente vai obter aqui, ó, 5 unidades mais 9 unidades vão dar 14 unidades. Então, vou colocar 4 unidades e acrescentar uma dezena. Somando as dezenas, eu tenho 1 mais 2 mais 4, que vão dar 7 dezenas. Então, coloco 7 dezenas. E somando as centenas, vão dar 8. Então, os gastos dela foi de R$ 874. Agora, eu vou tirar esse gasto do dinheiro que ela tinha na conta. Como ela tinha R$ 983 na conta, então eu vou tirar 874 para saber o resto, né? A sobra que ficou ali. Bom, para a gente fazer essa diferença, eu tenho que pensar no seguinte, ó. Eu tenho 3 unidades e preciso tirar 4. Impossível, né? A não ser que eu faça uma troca. Então, vou pegar uma dezena, vão ficar 7 dezenas, e vou trocar uma dezena por 10 unidades, ficando 13 unidades. Agora sim, eu tenho 13 unidades e eu vou tirar 4. De 13, tirar 4 vai dar 9. Bom, eu tenho 7 dezenas, vou tirar 7 dezenas, vão ficar 0 dezenas. E a centena tem 9, vou tirar 8, vai ficar uma centena. Então, restou aí para a Marisa R$ 109. Ok? Ficou a letra A como resposta. Vamos lá para a próxima, né? Só a próxima questão, ó, faça arredondamentos, calcule mentalmente e assinale o preço mais próximo na compra da geladeira e do automóvel, tá? Então aqui você poderia primeiro somar, né, o preço do automóvel com o da geladeira e depois verificar qual das alternativas tinha o valor mais próximo do total que você ia gastar, ou fazer o arredondamento antes, né? Como a gente vê aqui nas opções, todas estão arredondadas para a unidade de milhar. Então, poderia fazer um arredondamento para a unidade de milhar. Então, ó, 3.070, se eu arredondar para a unidade de milhar, tá, o processo é esse aqui, né? Ó, vou circular a unidade de milhar. Os algarismos que ficaram à direita
que são os de menor significância, vão se tornar 0. E aí eu olho para o vizinho da unidade de milhar. Se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, a quantidade de unidades de milhar permanece igual. Então, eu vou permanecer com 3 unidades de milhar. Tá? Então, o preço da geladeira, arredondado para a unidade de milhar, é 3.000. Do carro, ó, o preço do carro é 23.870. Se eu arredondar para a unidade de milhar, ele vai ficar aqui, ó. Vou circular a unidade de milhar, que é o 3, né? Eu sei que os algarismos que estão à direita, que são de menor significância, vão ficar 0. E aí eu tenho que pensar se a unidade de milhar vai continuar sendo 3 ou se eu vou acrescentar uma unidade e vai passar a ser 4. Então, se o vizinho da unidade de milhar, que no caso é o 8, né? Se o vizinho é maior que 4, então a gente tem que acrescentar uma unidade de milhar. Vão ficar 4 unidades de milhar, portanto, o preço do automóvel é de aproximadamente 24.000. E agora eu vou somar, né? Assinale o preço mais próximo na compra da geladeira e do automóvel. Então, se eu comprar a geladeira, que é 24.000, mais, o automóvel, que é 24.000, mais a geladeira, que é 3.000, vai dar um total de 27.000, tá? Então, esse é um valor aproximadamente do que eu vou gastar, 27.000. Ok? Agora, se você tivesse somado, né, o valor exato do automóvel com o valor exato da geladeira, também era uma maneira de você encontrar depois a alternativa correta. Somando aqui, ó, dá 0, 14 sobe 1, 9, 6, deu 26.940. Qual das alternativas tem um valor mais próximo aí? É o 27.000, né? Ok? Então essa aí estava bem simples de entender, né? A interpretação estava fácil, né? Você vai comprar a geladeira e o automóvel, então que forma que você calcula o total que se gasta? Somando, ok? Próxima questão. O gráfico abaixo registra a venda de livros na livraria do pai da Aninha, mês a mês, de janeiro a abril. Qual foi o total de livros vendidos pelo pai de Aninha? Então, olha só, no gráfico eu tenho informações de janeiro até abril. É o total de livros que o pai da Aninha vendeu de janeiro até abril. Tá? Então, é um gráfico que fala de vendas. Bom, então eu sei que em janeiro ele vendeu 400 livros, em fevereiro 500, depois em março 600 e em abril 300. Quanto que ele vendeu no total, né? Total é exatamente o nome que se dá ao resultado da adição. A adição se chama total ou soma, né? Então, a própria pergunta aqui já está indicando qual operação matemática nós vamos usar, que é a soma. Então, eu vou somar 600 livros do mês de março, mais 500 do mês de fevereiro, mais 400 do mês de janeiro, mais 300 no mês de abril. Lembrando que na adição, a ordem que eu coloco as parcelas não importa, eu poderia ter colocado o 300 lá em cima, o 600 aqui embaixo, e que eu posso fazer uma adição com mais de 2 parcelas. Tá? Então vamos lá, somando aqui, dá um total de 6 mais 5 dá 11, 11 mais 4 dá 15, 15 mais 3 dá 18. Então ficaram 18 centenas, que dá 1.800 livros. Então ficou a última opção aqui, como a correta. Bom, próxima, o mercado preço baixo tinha certa quantidade de caixas de suco e recebeu mais 72 caixas de morango e 55 caixas de suco de uva. Depois dessa entrega, o mercado ficou com um total de 215 caixas. Quantas caixas havia antes da entrega? Então olha só. O mercado tinha certa quantidade de caixas de suco, eu não sei quantas caixas de suco ele tinha, tá? Mas eu sei que veio mais 72 caixas de suco de morango e 55 caixas de suco de uva. Depois, né, da entrega, depois que o mercado recebeu essa quantidade de caixas, aí ficou com 215. Tá? Então eu posso esquematizar o meu problema para entender um pouco melhor, né? Eu já grifei as informações importantes, agora eu vou tentar fazer um esquema. Quanto tinha de suco? Não sei, tá? Mas eu sei que veio mais 72 caixas de suco de morango, vieram mais 55 caixas de suco de uva, e aí ficou com 215. Então, depois que chegaram essas novas caixas de suco aqui, ó, é que deu um total de 215. Mas a pergunta é, quanto havia antes da entrega, né? Então, vamos pensar, olha.
Vamos somar a quantidade de caixas que chegaram, né? 72 caixas mais 55 caixas. Vou fazer aqui no cantinho. 72 mais 55 dá um total de 127 caixas. Então chegaram 127 caixas. Então o meu esquema vai ficar um pouco menor agora. Tinha uma certa quantidade de caixas de suco no supermercado. Chegaram 127 caixas, né? Sendo algumas de uva e algumas de morango, totalizando 215. Então agora eu preciso saber, ó, eu vou usar a operação inversa da adição. Qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então eu quero saber qual é o número que somado com 127 dá 215. Então, para eu resolver esse problema, eu tenho que pensar na operação inversa. De 215, eu vou tirar 127. Tá? Então, fazendo a diferença entre 215 e 127, a gente encontra quantas caixas tinha no mercado antes. Bom, de 5, dá para eu tirar 7? Não dá, né? Então, vou fazer uma troca. Vou mudar de cor aqui. Então, vai ficar 0 dezenas e 15 unidades. 15 tira 7, 8. De 0 dezenas, eu consigo tirar 2 dezenas? Não consigo, né? De 0 não dá para tirar 2, então vou fazer uma troca. Vou pegar uma centena, vai ficar só uma centena e vou trocar por 10 dezenas. Agora, de 10 dezenas, eu consigo tirar 2? Aí eu consigo, né? Dá 8. E de uma centena, eu vou tirar uma centena, vai ficar 0. Então, no mercado havia 88 caixas de suco, tá? Antes de chegarem as 127 novas caixas. Será que está certo o que eu fiz aqui? Para eu verificar se está certo, basta vocês colocar, né, a sua resposta aqui. Ó. Você não chegou à conclusão que havia 88 caixas? Se você fizer 88 mais 127, vai dar um total de 215? Vai, né? Essa soma dá exatamente 215. Tá? Vamos lá para a próxima. Marlos, ele é motorista de táxi. Hoje ele rodou 322 quilômetros pelas ruas da cidade. E seu colega Volney rodou apenas 279 quilômetros. Quantos quilômetros Marlos percorreu a mais que Volney? Então, ó, o Marlos ele percorreu essa quantidade de quilômetros. O Volney percorreu essa. Então, todos acho que vão concordar que o Marlos percorreu mais que o Volney, né? Aí ele quer saber quanto a mais. Quanto que o Marlos percorreu a mais. Né? Ele quer saber a diferença, não quer? A diferença entre a quantidade que o Marlos percorreu e que o Volney percorreu. Então a diferença é o resultado da conta de menos. Então a gente vai fazer 322 menos 279. Bom, essa diferença é o quanto o Marlos percorreu a mais que o Volney. Lembrando que na subtração o número maior tem que ficar em cima, né? Bom, de 2 unidades eu consigo tirar 9 unidades? Não consigo, tem que fazer uma troca. Então vou pegar uma dezena, vai ficar só uma dezena e 12 unidades. Agora de 12 unidades dá para tirar 9? Agora dá, vai ficar 3 unidades. Eu tenho uma dezena apenas e preciso tirar 7. Não consigo, vou ter que fazer uma troca. Vou pegar uma centena, então vão ficar 2 centenas e 11 dezenas agora. De 11 dezenas eu consigo tirar 7? Agora eu consigo, dá 4, né? E de 2 centenas eu vou tirar 2 centenas, vão ficar 0. Então, quantos quilômetros o Marlos percorreu a mais que o Volney? 43 quilômetros. Só é isso aí, né? Então, essa foi a nossa prova bimestral. Deixa eu ver se eu respondi todas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, estão todas aí as questões. As mais difíceis acabaram aparecendo primeiro, né? Sem problema. Peço assim que se permaneceu alguma dúvida ainda, gente, que vocês mandem uma mensagem para Carla no Clipe Escola, na plataforma, em algum lugar, para a gente se comunicar e eu tentar gravar outros vídeos explicando. Durante uma resolução de problemas, né, as minhas dicas são: grifem as informações importantes, circulem os números. Na hora de ler a pergunta, tenta fazer um significado com a palavra que está lá na pergunta e os nomes do algoritmo, né? Soma, total, diferença, resto. Tá? Esses nomes já dão uma dica de qual conta que vai resolver o problema. Muitas vezes não é apenas uma conta, né? Como vocês puderam ver aqui, né? Vários problemas aí foram resolvidos usando 2 contas ou 3 contas, tá?
Sempre falando de adição e subtração, né, que era o tema da prova. Então, durante essa semana, é isso que nós vamos fazer, ok? Tirar dúvidas, eu vou dar devolutivas das atividades avaliativas. E fiquem à vontade aí para perguntar, gente. Um abraço, até mais.